Eu tive um resultado que ficou macio. Mas o problema das receitas sem glúten é que no dia seguinte elas ficam secas e duras. Será? Imagina, todo mundo fazendo receita sem glúten e no outro dia o pão fica duro, o pão fica seco e não dá pra comer, tem que jogar fora. Será que não tem uma maneira de a gente ter um resultado macio por mais dias? Será que não tem um jeito de a gente armazenar esse produto para manter a maciez e a umidade dentro da massa? E tem. Lembra que eu falei para trazer essas proteínas, essas gorduras para dentro da sua massa, para trazer mais maciez e umidade? Isso não vai manter o seu pão macio e fofinho só no dia que você fez. Essa composição dentro da sua massa de proteínas e gorduras vai aumentar a durabilidade do seu produto, seja pão, seja bolo, biscoito. Trazendo mais maciez e umidade, você aumenta a durabilidade dos produtos. Hidratação é importante, água na massa é importante, para você não ter um pão que vira um tijolo no dia seguinte. Armazenar do jeito certo é importante. Não deixar o seu pão exposto na bancada, senão ele resseca, como qualquer outro alimento. É importante. Esses pontinhos que eu tô citando aqui são pulos do gato, mas que você precisa saber para ter um resultado perfeito que dure mais tempo desse jeito. Senão, você realmente vai passar a acreditar que receitas sem glúten são ruins porque no dia seguinte ficam secas e duras. É mito. É mito. Tem uma outra aluna minha, Ana Márcia. Ana Márcia, ela começou a fazer pães sem glúten. E o pão dela ficava duro. Muito duro. Para que o esposo dela não visse, né, e não ficasse decepcionado com o resultado, ela jogava fora antes dele chegar em casa. Só entre a gente, tá, gente? Segredo. Por que ficava duro? Porque ela colocava pouco líquido na massa. Então, quando a gente hidrata pouco a nossa massa, as nossas farinhas, o resultado final fica seco. Logo, no dia seguinte, você vai ter um resultado final mais seco ainda, porque é natural que ele vá ressecando. Isso se chama envelhecimento do produto, retrogradação do amido. O pão vai envelhecer, o bolo vai envelhecer. Então, a gente tem que ter artimanhas para fazer com que os nossos produtos fiquem mais macios e úmidos, tanto no dia que a gente fez, quanto nos dias seguintes ao preparo deles. Para a gente poder comer um pão de forma, por exemplo, por 3, 4 dias, com uma consistência macia e úmida. Para a gente não ter que jogar fora os nossos produtos, ou fazer um pão pequeno para durar só um dia. Isso é passo a passo certo. Isso é fazer do jeito certo. Entender a massa, entender os porquês. Para a Rejane isso fez total diferença, para a Priscila também. A Priscila errava muito as receitas, tinha feito diversos cursos. E estava desistindo, porque ela só errava. Ela aprendeu o passo a passo correto. E não é passo a passo somente da execução. Né? A gente está acostumado, quando falar de passo a passo, está acostumada ao passo a passo da receita. Ah, você vai colocar o ingrediente X, o Y e vai bater. Não é só esse passo a passo de todo o método. É passo a passo para você começar entendendo os ingredientes, caminhar ali pelo jeito que prepara a massa, pelos métodos de preparo, pelas técnicas aplicadas para ter um resultado final ainda melhor. E aí sim o passo a passo da receita. Observando tudo isso que você aprendeu antes. Então, quando eu falo de passo a passo, quando eu falo de método, não é somente da receita em si, mas é do que envolve o preparo. E é isso que é o diferencial. Receita tá cheio na internet. Se você jogar ali, receita sem glúten, pão sem glúten, vai vir uns 30. Por
Porque tem um monte. Mas não tem pães aplicados com o método correto. Se tivesse, muitas das pessoas que me acompanham e que vêm até mim já teriam alcançado resultados satisfatórios, mas não alcançam. Porque tem a receita, mas não é suficiente. Eles não te falam tudo que você precisa saber para fazer uma receita perfeita. Pelo contrário, se puderem tirar informação, eles tiram. Por exemplo, eu vou colocar 100 gramas de água numa receita. Tá lá escrito 100 gramas de água na sua receita de pão. Tá? A pessoa ensina, colocou, fez lá, deu certo, colocou na forma, assou, te mostrou o resultado final pronto. Aí, na sua casa, temperaturas, umidade relativa diferente, farinhas diferentes, ingredientes diferentes. Você faz a sua receita e o resultado fica seco. Nossa, mas por quê? Porque a pessoa que te ensinou não falou o seguinte: talvez você precise colocar mais água na sua massa, talvez você precise colocar menos. Isso é o diferencial que você não acha por aí. E é isso que vai te tornar capaz de fazer resultados perfeitos. Não é replicando receita. Não é acreditando nesses mitos. Se você acredita que receita é difícil de fazer, sem glúten, sem leite, que são ruins, que você não leva jeito para isso, para. Começa a acompanhar por aqui, que você vai entender como é o jeito certo de fazer receitas. E todos esses mitos que estão aí na sua cabeça vão ir por água abaixo. Porque são mentiras. Mitos são mentiras. Coisa que não existe. Receita sem glúten pode ficar perfeita. Sim, o seu pão pode ficar macio, fofinho, úmido, com gosto de pão, com uma textura de pão. Você pode sim fazer um pão alto, você corta a fatia e faz aquele sanduíche lindo. Sim, você pode. Você pode sim ter um pão francês sem glúten e sem leite perfeito. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que fez o pão francês. E ela disse, tem gosto de pão de sal com farinha de trigo. Até o sabor é igual. Então, se a gente consegue fazer todo esse tipo de receita, pão francês, hambúrguer, pão de forma, bolo de todos os tipos, biscoitos, bolacha, cookies, esses mitos aí já caem por terra.